E o Andrew está lá com a doutora Thaís, ao vivo, Ao vivo. Pronto, ele está aqui para trazer mais informações desse caso que a gente tem acompanhado aqui desde o começo e que foi a própria TVCI que buscou a defesa para essa menina. E mais uma vez, esta advogada, a doutora Thaís, com um coração gigante, nos atendeu, né, ao escritório aí maravilhoso dela, do pai, a família toda da área de direito e está atendendo essa menina, né? Andreu, boa tarde, meu querido. Vamos lá então, Tony, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Voz do Litoral. Estamos aqui em Curitiba, junto com a doutora Thaís Matarassade, recebendo a gente mais uma vez aqui no seu escritório para poder atualizar então as informações sobre esse caso que a gente segue acompanhando, né, desde o final de fevereiro, quando tudo acabou acontecendo e os desdobramentos dessa situação. Ontem a gente acompanhou, inclusive, aqui na TVCI, dentro do Litoral Urgente, com o Rafael Paes, trouxemos a atualização, né, uma novidade vinda do Ministério Público do Paraná. Agora, então, a doutora vai explicar para a gente o que essa atualização significa, né? A qual vai mudar, então, os rumos da situação do caso de Paranaguá, do estupro desta menina de 25 anos. Doutora, primeiramente, obrigado por atender a gente mais uma vez. O que acontece a partir de agora? Quais são as novidades, então, para o público de casa poder entender o que acontece com essa novidade que vem do Ministério Público do Paraná dentro desse caso? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Tony, a todos os audientes do nosso litoral. Bom, nós tivemos um importante passo, né, neste caso. Após um excelente trabalho que foi feito pela Polícia Civil, por meio da delegada responsável, promotora de justiça ofereceu denúncia, o que significa dizer que agora, né, ele se torna réu em um processo criminal. Então, ainda estamos dependendo do juiz aceitar essa denúncia, mas creio que é uma possibilidade praticamente certa, porque nós temos tudo. Este é um caso, interessante dizer aqui, é um caso em que sobram provas. Nós temos, infelizmente, um estupro que foi, né, praticamente todo documentado, com áudios, com filmagens, né, com lesão. Então, quase que na totalidade dos crimes sexuais, as vítimas, elas têm apenas a sua própria palavra para corroborar o que aconteceu. E nesse caso em específico, além da palavra da vítima, nós temos uma série de elementos. Então, é isso que choca, isso que assusta ainda mais, né? Então, creio que agora nós teremos um processo criminal, né, a acontecer, com ele, agora o agressor enquanto réu, por crime de estupro. E nós temos também uma segunda novidade muito importante, que é o fato do Ministério Público ter novamente pedido a prisão do agressor. Então temos aí uma novidade bastante importante. Eu estava conversando aqui com a doutora antes da gente entrar ao vivo, tudo depende agora do que o juiz vai determinar. E é um processo que não tem uma data para ser concluída, né? Para o público de casa poder entender, até que é um pouco mais leigo nessas questões judiciais. Como que funciona esse processo agora, doutora? Crimes assim costumam ter um andamento bem célere, né? Então, vai depender muito das datas, enfim, que as audiências serão marcadas, mas, em regra, agora, com o aceite dessa denúncia, ele se tornando réu, nós teremos um processo criminal, teremos audiências e depois teremos sentença. Não há muito mistério, não há muito que possa fazer com que esse caso demore, né? Então, nós tivemos uma colheita muito rápida de provas pela polícia, uma promotora ágil, também bastante prestativa, e agora estamos aguardando que o juiz, por fim, aceite essa denúncia e também decrete a prisão deste agressor. Doutora, uma expectativa muito grande. Nas próximas horas podemos ter aí muitas mudanças, então, dentro desse caso. A gente vai ficar ligado para acompanhar que pode vir novidades a qualquer momento, né? Exatamente, estamos na expectativa. E eu acho que é importante dizer aqui que é uma expectativa que tenhamos uma resposta jurisdicional do Poder Judiciário para que a sociedade de Paranaguá também se sinta protegida, especialmente as mulheres, né? Em saber que quando acontecer um crime assim, com tantas provas, com tantas, né, filmagens que nos chocam, que nós tenhamos sim uma resposta rápida e efetiva do Poder Judiciário para acolher e proteger as nossas mulheres e meninas. Doutora, a situação que a gente não pode chamar ainda de foragido, né? Tem um detalhe bastante importante. Como explicar essa situação e também o fato dele já ter deixado, inclusive, a cidade de Paranaguá, ter ido para uma outra localidade? Como que vocês pretendem trabalhar quanto a essa informação, quanto à localização do suspeito?
Bom, tecnicamente, então, depende ainda do juiz decretar a prisão para que ele seja considerado foragido de fato. Hoje ele é um descumpridor de uma ordem judicial. Ele deveria ter comparecido para colocar a tornozeleira, não compareceu, então ele descumpriu, né, está com esse status. Temos uma polícia muito estruturada, muito preparada no nosso estado do Paraná, que atua em colaboração com os demais estados. Então, creio eu que nós temos a possibilidade de prendê-lo nos próximos dias, nas próximas semanas, porque eu confio na atuação do nosso estado e da nossa polícia. Doutora, tem mais alguma novidade que a senhora queira destacar sobre esse caso, para o público de casa já ficar por dentro também? Olha, nós estamos enxergando esse caso como um caso paradigma de crime sexual, porque é uma situação, como eu disse, que ela se destaca das demais, porque ela traz outros elementos que chocam e mostram, né, como é o requinte de crueldade do violentador, do agressor. Neste caso, nós temos um requisito diferente, que é ele ter filmado o próprio ato. Então, como se já não bastasse ela ter gritado, ter falado não, ter implorado para não ser estuprada, ele ainda, com toda a frieza, com toda a crueldade, ainda filmou o próprio ato e confessou isso no seu interrogatório. Como a própria delegada já mencionou isso para nós, né, de forma pública, em entrevista. Então, isso choca muito. Então, me parece que este é um caso que tem que ser levado muito a sério pela sociedade parnanguara, para que não se repita, para que isso, né, possa impulsionar campanhas e que para as mulheres se protegerem e se unirem também contra abusadores, violentadores e pessoas que não sabem respeitar as mulheres. Tá certo. Doutora Thaís Itamarassade, obrigado pela participação aqui com a gente, sempre muito esclarecedora, trazendo as novidades desse caso. É um caso que a cidade de Paranaguá parou para acompanhar, agora é uma situação que vem repercutindo em todo o estado do Paraná, Tony, e é claro, o nosso departamento de jornalismo está de plantão, 24 horas, acompanhando a qualquer momento uma nova ação, uma novidade sobre esse caso. Então o telespectador pode acompanhar a gente, tanto aqui pela televisão, como também pelas redes sociais. Estaremos juntos, junto com a doutora, junto com toda a população, acompanhando esse caso de perto e em breve, se Deus quiser, com uma novidade positiva relacionada então a esse caso aí registrado na cidade de Paranaguá. Tony. Muito bem, obrigado, Andrew, Emerson, obrigado mais uma vez a doutora, né? É extraordinário tudo que essa doutora falou, tudo que a Thaís falou, é tudo aquilo que eu penso e acredito que todo o nosso departamento de jornalismo pensa e que o nosso telespectador pensa. É exatamente isso, tem sobra de provas, mas tem sobra de provas e o homem está solto, porque a justiça deixou ele escapar, mas tudo bem. Obrigado, doutora, obrigado, André, e toda a nossa equipe aí que foi para Curitiba mais uma vez